Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Eu sou Rogéria Gontijo. Aqui é a Flávia. E eu sou a Cecília. Ninguém sabe, mas a Cecília tá linda ali atrás das câmeras. Ela tá gostando de ficar ali, né? Quer mandar, Marlene Matos. Nossa, eu sou obedeira. Ela ri. Porque é verdade. Ela fica, né, ri, fica em silêncio. Solta plenamente. A Lai tá fazendo assim com a cabeça. Diz que quando a gente ri e acena com a cabeça, quer dizer que o outro falou uma coisa que a gente concorda e a gente só não sabia dar voz. Tô muito adivinhadeira, hein? O tema de hoje, vida de aparências, ser ou parecer ser. Eis a questão. E aí? Mas olha só, Rogéria, antes da gente começar o episódio, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. E se esse conteúdo faz sentido para você, né? Se você acredita que é um conteúdo de valor, compartilha, envia para as pessoas que você acredita que pode ser ajudadas, né, por este conteúdo. Vamos aí aumentar essa comunidade Cérebro em Movimento que está incrível. Exatamente. Tô toda preparada pro episódio de hoje? Aqui não tem vida de aparências. Você acredita que eu fiquei pensando se a gente começaria assim, e aí, ser ou parecer ser, e daria já a resposta assim de cara? Certamente quem tá escutando já tem uma resposta do que acha, mas a ideia desse episódio é fazer você pensar fora do convencional e movimentar a sua mente. Eu tô de aparência hoje. Acabei de dizer que não, aqui não. Nossa, meu Deus. Eu já comecei causando, mas eu gostei que você falou, eu fico brincando assim que é tão bom a gente frustrar a expectativa, porque parece que exige muito mais da gente esforço para as coisas acontecerem e as conexões serem mais interessantes. E quando eu falo assim que eu tô de aparência hoje, eu já tô querendo afirmar que eu não sou uma pessoa tão colorida, tão assim, exuberante, expansiva, mas é algo que eu me propus nesse momento da minha vida. Já que eu não sou, quem sabe, começando a aparecer, eu consiga criar um contraponto e trazer para a minha vida algo de diferente, não ficar na mesmice a vida inteira. Sim, e esse movimento é interessante, né? Até Jordan Peterson, que é um psicólogo aí que fala muito sobre personalidade, ele fala muito dessa questão da gente, se eu desejo, por exemplo, ser uma pessoa forte, e buscar parecer ser forte, até que eu consiga construir, né, esse forte em mim, e o que significa, né, essa fortaleza aí. Mas pensando nesse episódio, sabe, Rogéria e Cecília, eu não deixei assim de pensar sobre as redes sociais, né, assim, e como que a gente lida com essa questão das aparências nas redes sociais. E muitas pessoas, né, ali, eu penso assim, que tem quase como que uma vida de vitrine. E isso a gente precisa ter cuidado. E aí, quando eu falo de vida de vitrine, sabe quando a gente vê, né, seja hoje muito no Instagram, né, as fotos, ou às vezes uma propaganda na sua cidade, um outdoor, ou mesmo na televisão ali, fala de um restaurante, e aí aparece aqueles pratos incríveis, maravilhosos, a fumacinha saindo, você quase que sente o cheiro da comida, né, e você pensa, nossa, eu preciso ir lá e visitar. E aí, o que está mostrado no cardápio, e aí, ou então você não conhece, chega, né, no estabelecimento, tem aquelas fotos incríveis, maravilhosas e brilhantes, super coloridas. E aí, quando você chega no estabelecimento, faz o seu pedido, o que vem é muito diferente do que está ali na propaganda, na vitrine, né? Então, o que isso né, diz sobre o que eu pensei para a gente trazer, assim, o que nessa vida de aparência tem também de real, porque não pode ser só igual essa foto do cardápio, que tem uma desconexão total do prato que vem à mesa, né? Então essa vida que você vive, que você apresenta, seja nas redes sociais, seja para as pessoas à sua volta, né? Ela precisa ter uma conexão com algo da realidade, algo que de fato é seu, é da sua vida. Né? Eu sou capaz de afirmar,
E aí, assim, afirmar categoricamente que você que está ouvindo esse episódio certamente está vivendo de aparência em alguma área da sua vida. Seja em um namoro que você acabou de se comprometer, mas que fica na rede social mandando coração, puxando papo com outra pessoa, seja na sua relação com a dieta, seja na forma que você lida com o dinheiro. Então, se você acredita que existem áreas da sua vida onde você parece ser e isso te traz prejuízo considerável, ou algum dano mensurável, talvez seja a hora de você começar a mudar. Porque um comportamento, ele vai criando um lastro, outro, e quando você vê, a característica principal de um ser humano coerente é a autenticidade. Você já não é mais uma pessoa autêntica, é o personagem que começa a sustentar a pessoa. E a vida não funciona assim. A pessoa sustenta o personagem e não o contrário. Mas, de fato, a vida exige da gente algumas encenações. Por exemplo, eu não vou em um velório e vou ficar lá morrendo de sorrir, achando engraçado e nem nada. Bem como num primeiro encontro e já começo a falar de situações polêmicas e que são controversas. Então precisa ter esse equilíbrio, mas que a gente não perca essa autenticidade. E para isso não acontecer e não criar lastro, é hora de você fazer um exercício de coerência e de consciência e pensar em qual área da sua vida você está parecendo ser e não deveria. E em qual área da sua vida você está sendo e deveria apenas parecer ser. Sim. E aí, pensando nisso, igual você falou na questão dos danos, talvez seja interessante também você observar por que você vive de aparência, né, nesta área. Porque pode ser por inúmeros motivos, né? Por exemplo, porque eu quero pertencer àquele universo, porque eu busco aprovação, aceitação, porque eu quero ser amado, desejado. Só que no meio de tudo isso pode existir uma disfuncionalidade, né? E ali ter o que a gente chama assim, de um self fragilizado, né? Onde a pessoa ela tá olhando muito para uma resposta que vem de fora e isso não possibilita ela construir uma noção de si mesma. E é o que a gente sempre fala aqui sobre essa questão do autoconhecimento. Porque quando eu estou vivendo uma vida de aparência em busca, né, dessa aprovação, né, esse pertencimento ali de uma forma muito exagerada, é provável que... Gente, eu me perdi. Quando eu tô vivendo, pra você preservar o selfie, precisa preservar o selfie. Ai, meu Deus, peraí. No nosso... Gente do céu. Então, para provar para vocês, né, que nós não temos aqui uma vida de aparência, voltando para o que eu estava dizendo, é provável que se meu olhar está sempre voltado para o externo, está faltando autoconhecimento. Está faltando eu voltar esse olhar de curiosidade, de entendimento para aquilo que eu desejo da vida e não o que o outro deseja da minha vida. Tem um lado meu que exercita um pouco essa coisa do aparência. E geralmente é quando eu tô conhecendo alguém e tô, tipo o Jordan Peterson fala, que é com um olho aberto e outro fechado, que é a forma que a gente deve confiar. Então eu costumo fazer igual o psicólogo fala, vai que eu tô te vendo. E aí eu vou, talvez, né, introduzindo um pouco, não da minha essência ali, naquela conversa, mas para eu também poder ter segurança de qual terreno que eu tô pisando, porque eu não sei até que ponto eu não estou vivendo de aparência, apresentando só a minha aparência, e o outro lado que é o meu interlocutor, como é que tá? Então a gente precisa ter um pouco de confiança e uma escuta ativa para não ser levado, especialmente pelo jeito que o outro está conduzindo a conversa. Então a gente pensa assim, quem está com a bola é que saca, e eu preciso conduzir a conversa, não no sentido de falar muito de mim, mas de ouvir o outro, de fazer pergunta, e se nesse caso precisar usar e lançar mão de ter uma aparência para ver o que o outro vai falar, talvez valha a pena, porque lá na frente a gente não sabe o desdobramento de uma pessoa que você conhece agora, de alguém que você está seguindo na rede social e está imitando um comportamento por neurônio espelho. Então é o fato de equilibrar. Ali na intimidade, como você falou, na terapia, na relação com pessoas que a gente ama, no sentido de preservar o nosso self, sim, não vale mentir para si, porque essa é a pior mentira que a gente conta.
em situações da vida que você perceber que precisa ter um pouco do personagem aparecendo mais do que a pessoa, então fazer esse contraponto é interessante. Simplesmente demarque até que horas isso vai acontecer, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo e aí tudo pode desmoronar, tudo pode ruir e você não conseguir bancar isso no longo prazo. E intimamente isso pode custar muito caro, né, Rogério? Porque, por exemplo, para uma vida de aparências, porque você citou aí que você usa isso muito assim, a seu favor e de uma forma muito consciente. É uma estratégia. Assim. Isso, né? Mas você sabe o que você está fazendo. Isso. O que acontece é que às vezes de tanto fazer, a pessoa nem percebe, nem se reconhece ali no que ela está fazendo na vida dela. E o preço disso pode ser caro como, né? Citando aqui algumas coisas, por exemplo, eu sacrifico às vezes relações que são significativas para mim, para ir em busca de relações que eu acredito que vão me dar mais status dentro daquilo que eu busco, né? Isso pode me custar caro financeiramente, porque para estar ali naquele meio que ainda não me pertence, por exemplo, eu vou, né, investindo de uma forma às vezes muito desajustada. E também trazer intimamente esse vazio, né? Assim, de não se reconhecer, de não se perceber ali naquela vida. Pois é, tem um episódio interessante que chama Por que a Beleza Importa? E existem situações aonde manter esse jogo, e a vida social às vezes pede isso pra gente, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu preciso me preparar para aquela entrevista, eu não vou ser tão autêntica numa entrevista de emprego, porque se eu for muito autêntico, o outro candidato que soube manejar melhor e equilibrar a pessoa e o personagem, ele vai levar a minha vaga. Então nesse vídeo fala exatamente isso, o que precisa ser esteticamente bonito, o que não, que precisa ter uma autenticidade, e o próprio Instagram agora nesse momento, ele vem usando uma métrica de fazer crescer pequenos criadores de conteúdo, e não buscando apenas pessoas que tenham estética muito bonita, ali um feed muito organizado, os stories muito bonitos, muito produzidos. Então, eu penso assim que a gente tá no caminho certo, porque a gente é um tanto quanto profissional, mas um tanto quanto tem essa pegada amadora, e vai por aí mesmo. A gente parte do princípio que as primeiras coisas que a gente faz, as primeiras interações, os primeiros vídeos, os primeiros livros que a gente lê, a gente é muito ruim, a gente precisa partir desse princípio, para depois a gente ir construindo e edificando as coisas. Então, eu sei que assim, que eu construí a minha autoestima em cima de muitos troncos e galhos. Então, hoje eu sei exatamente a extensão de quando eu pareço ser e quando eu devo parecer ser e quando eu não devo. A gente tava no intervalo aqui, eu brincando, né, de fazer selfie aqui, e todas as vezes que eu faço uma selfie, eu bato uma foto de mim, eu tenho a sensação assim, gente, eu não me reconheço, eu me acho mais bonita. Eu me acho, falo, mas não sei o que, que coloca filtro, mas eu me vejo quando eu olho no espelho como se eu tivesse filtro, então pra mim é uma coisa natural, mas isso é igual eu expliquei, não caiu da noite pro dia, foi à custa de muitos troncos e galhos, de desmoronar muito, de passar por muita coisa, e eu sinceramente sugiro que você faça esse exercício o quanto antes, de tornar-se ser humano rápido, muito rápido, e o ser humano engloba uma complexidade muito grande, e esse equilíbrio entre ser e parecer ser na hora que precisa, porque senão na hora que você estiver em processo ativo de morte, aí você vai ver que você é humano mesmo. E uma coisa também que eu penso que pode ajudar, na verdade duas, é a gente aceitar que nós não somos uma unanimidade, né? Então terão pessoas que não vão mesmo gostar da gente, do que faz, enfim. E que nós somos vulneráveis. Diante disso vem a nossa vulnerabilidade, né? Eu não agrado todo mundo, e é isso. Então, ter essa aceitação é importante porque é uma forma de aceitar a si mesmo, né? E aí, a gente tem que pensar aqui, né? Pensando nesse contraponto das redes sociais, que na vida real a gente não tem um filtro, não tem uma edição, não tem um recorte, né? E a vida vai se movimentando, às vezes, de um jeito não tão agradável aos olhos, né? A gente pega estradas aí cheias de buracos, vamos dizer assim, né? Então, a nossa vida não é um showroom. Então isso é importante da gente pensar. E aí, ao refletir, estudar para esse episódio, eu me lembrei de uma leitura que eu refiz recentemente, foi uma leitura que eu fiz na adolescência, e voltei a ler agora, que é o livro Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. E aí tem uma citação aqui, por quê? Porque no livro
o personagem principal, que é o Eugênio, ele fica muito nesse conflito, assim, de ir em busca daquilo que ele acredita que vai fazer com que ele tenha esse reconhecimento do outro, com aquilo que dá a ele alegria, felicidade, contentamento, e ele vê como que ele, no livro, assim, na vida dele, ele percebe isso muito como um oposto. É como se para ter um não daria para ter o outro. E aí tem uma citação do livro que eu achei interessante trazer, que é o seguinte: e tudo isso, lógico, né, a jornada do personagem é ir em busca da felicidade, que ele acredita que é felicidade. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. São estes intervalos entre um trabalho cansativo e outro trabalho cansativo. Estes momentos em que a gente pode conversar com um amigo, brincar com os filhos, ler um bom livro. O erro é pensar que o conforto permanente, o bem-estar que nunca acaba e o gozo de todas as horas são a verdadeira felicidade. Como agora eu vejo claro, é preciso o contraste. Então é isso, né? Assim, na vida é preciso a luz, a sombra, a alegria, a tristeza, o feio, o bonito, até para que a gente consiga perceber, né, o belo, o contentamento, a alegria. Não, e você tá falando, eu tô assim, imaginando um monte de cena na minha cabeça, porque aqui dentro parece uma fonte inesgotável de coisa que acontece na minha mente. E aí deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu tava indo viajar e aí eu fiquei vendo um avião assim com uma hélice, dessas que fica exposta, e eu ficava olhando aquela hélice pensando assim, gente, que vontade de girar aquele negócio igual como se fosse um catavento, sabe? E depois eu vendo assim a mala lá da pessoa da aeromoça, que ela usa aqueles equipamentos para dar comando, e eu olhando e falando assim, gente, esse negócio tá sujo? Deixa eu ficar olhando, porque se tiver sujo, depois eu quero reparar para ver se é e tal. Nessa hora pode parecer estranho para quem escuta isso, mas a autenticidade, o que eu sou realmente é uma mente criativa, que pensa muito fora da caixa, mas que busca essas ideias que parecem extremamente bizarras, estranhas, emblemáticas, e consegue transformar isso em material de trabalho, de produtividade, de sair um pouco da tristeza. E existem pessoas que eu prefiro o personagem, porque eu nem conheço o lado da pessoa dela. Então, quando eu olho, por exemplo, citando um nome aqui aleatório, uma atriz lá de Hollywood, sei lá, Winona Ryder, eu prefiro a personagem, não conheço ela enquanto pessoa, bem como outras pessoas que a gente já ouviu e que a gente sabe que a pessoa é melindrosa, é sem educação, então talvez eu me conecte mais com o personagem, e tudo bem, às vezes a pessoa quer que eu conecte mesmo com o que ela parece ser e não com o que ela é de fato. Né? Sim. Então tá, a resposta depende da situação. Depende, mas, né, cuide aí. Aceitando a sua vulnerabilidade, entendendo que você não é uma unanimidade e voltando o seu olhar para si mesmo para ir em busca de autoconhecimento. Esse é um excelente protetor. A hora que você precisar ser uma atriz ou um ator, seja. A vida pede. Tem hora que a gente dança valsa, tem hora que a gente vai pro ringue e por aí vai. Mas faça isso com moderação e consciência. Eu fui autêntica nesse episódio. Muito! Então é isso. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes por estarem aqui nos acompanhando. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um pão de queijo. Tchau! Tchau!